Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Texto muito famoso da igreja, muito conhecido. E a partir da leitura desse texto, eu quero propor que você venha a pensar e responder sobre qual tema que você acha que eu vou pregar essa manhã. Tem um tema que tem um pouco a ver com esse texto aqui. Apocalipse 12, verso 17. E assim a Bíblia nos diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, esse texto diz que o diabo está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e testemunha de Jesus. E eu vou conversar um pouco esta manhã sobre um mandamento de Deus especificamente, que para mim é muito importante. E eu queria dar a oportunidade de você tentar adivinhar. Que mandamento é que eu vou pregar esta manhã? Alguém tem uma opinião? O mandamento do sábado. Do sábado. Quem mais acha que eu vou pregar sobre algum outro mandamento? O sábado tá bom? É uma boa opção? Em geral, irmãos, quando a gente lê esse texto, o primeiro mandamento que a gente pensa é o do sábado. Mas esta manhã eu não vou pregar sobre o mandamento do sábado. E eu justamente fiz essa pergunta justamente para alguém cair nessa aí, do sábado. Porque a gente pensa às vezes que sermos a igreja que guarda os mandamentos de Deus significa só guardar o sábado. Mas volta para o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12. E enquanto você abre a Bíblia aí no Antigo Testamento, eu vou anunciar para você o título do sermão. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês nesta manhã diz assim: Vida em família, limites, confrontos e amadurecimento. E o texto nos diz assim, irmãos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Amém? A gente pensa que guardar os mandamentos de Deus é só guardar o sábado. E aí eu estou guardando os mandamentos. Mas espera aí. Nós não podemos pensar que guardar os mandamentos de Deus é só guardar o sábado. A lei de Deus consiste em 10 mandamentos. E um desses mandamentos fala honrar pai e mãe. E aí já se implica que tem pelo menos um filho para honrar um pai e uma mãe. Tem pelo menos 3 pessoas envolvidas nesse mandamento. E aí quando tem irmãos, aí tem vários, né? Meu pai, acho que ele tinha 14 irmãos. Imagina, né? Hoje em dia a mulherada, você diz pra ela, eu não sou casado, né? Eu digo pra minha namorada assim, amor, vamos casar e vamos ter uns 4, 5 filhos. Ela, você tá louco, Ezequiel? Tá maluco? Hoje em dia a mulherada quer ter 1, 2, 3 filhos no máximo. Antigamente a mulherada tinha 10, 12, sei lá quantos filhos que tinham. Talvez alguns de vocês possam ter vários irmãos. E aí imagina que uma família, não tinha televisão, né? o Eldio tá falando. E aí o seguinte, gente, imagina assim, olha. Mesmo que a família seja só um filho, um pai e uma mãe, já dá bastante coisa pra gente pensar sobre limites, sobre confrontos e sobre amadurecer. Vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, um texto de Paulo onde o apóstolo vem refletindo sobre essa ideia da relação entre pais e filhos. Agora, a questão da família não é só pais e filhos, é o marido com a esposa, é a mãe com os filhos, é o pai com os filhos, é os filhos entre si. Então você percebe que tem um monte de relacionamentos diferentes dentro do ambiente da família. E Paulo nos diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quantos aqui são pais ou mães? Levanta as mãos aí.
uma grande maioria de vocês é pai ou é mãe. Então é o seguinte, quando o teu filho ou a tua filha nasceu, junto com o teu filho saiu um manual de instruções sobre como cuidar da criança? Não saiu, né? Não saiu junto assim, né? Sai primeiro um livrinho, manual de instrução. Aí depois sai o menino chorando, a menina chorando. Não tem manual de instrução para esse negócio. E a gente sabe que educar as crianças e cuidar dos filhos é um desafio muito, muito grande. Porque a hora que aperta o botãozinho e começa a chorar, como é que desliga esse botão? E aí fica doente, aí tem problema, e aí tem isso e tem aquilo. E os pais amam demais os seus filhos. Os pais não são perfeitos, mas os pais têm amor pelos filhos. E Paulo ele vai dizer nesse texto que nessa relação entre pais e filhos existe uma obrigação que é justo que os filhos obedeçam aos pais. Agora, isso não é óbvio? Sim, isso é óbvio, porque imagina, a criança tem desse tamanho, o pai tem o tamanho que eu tenho. Quem que obedece nessa história? É o pequenininho que obedece, sou eu o grandão que mando. É mais ou menos óbvio, né? Que o grande manda e o pequeno obedece. Agora, hoje em dia, e não só hoje, se Paulo está dizendo isso é porque ele já tinha problema desde aquela época. Filhos, obedeçam os pais. Por quê? Porque muitas vezes é a tendência dos filhos não querer obedecer o pai e a mãe. E isso é por causa de dois problemas. Primeiro, é a rebeldia dos filhos, é o primeiro problema. Ô criança, fica quieta e tal no culto. A criança não quer obedecer, ela não quer esse limite. Ela quer desobedecer mesmo. E se ela quer desobedecer a família dentro de casa, imagina o pastor no culto. Ou imagina o policial na rua. Ou imagina alguma outra pessoa. Então existe a rebeldia dos filhos, que é o primeiro ponto. Mas existe um outro problema também. Os pais, eles veem aquele filhozinho nascer, todo assim pequenininho, frágil, tem que cuidar. E se a criança começa a chorar e ficar doente, o pai fica com dó, fica triste, fica chateado. E o pai e a mãe querem proteger a criança de qualquer sofrimento. E aí é o seguinte, o pai diz pro filhinho, filhinho, fica quieto. E o filhinho começa a chorar, eu não quero ficar quieto, eu quero brigar, eu quero pular. E o pai e a mãe começam a ficar com dó do filhinho, que começa a ficar bravo por causa dos limites. Porque toda criança não gosta de limite. A criança quer fazer o que ela quiser, ela quer dormir a hora que ela quiser, ela quer comer a hora que ela quiser, ela quer escovar os dentes se quiser, inclusive a maioria não quer, né? Certo? Se você deixar a criança viver do jeito que ela quiser, o que ela quer? Ela não quer limite pra nada. Ela quer fazer tudo o que ela quer, na hora que ela quer e etc. Agora tem um problema. O mundo não é assim. A gente não faz tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E quanto mais cedo o teu filho e a tua filha aprenderem isso, melhor. E não é melhor pra mim, é melhor pra ela. Porque ela tem que entender que o mundo não gira em torno dela. E não tem que ter dó de dar limite para as crianças. Filhinho, fica quieto. Chora, pode chorar. Ó, que pena que eu tô de você. Chora mesmo. Chora mais alto. Vai. Grita, vai, ri, pula, esperneia. Pronto. Não adianta ter dó que a criancinha tá achando ruim aquele limite, porque ela precisa daquele limite. Porque Deus não nos fez sem limites. E agora, irmãos, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Então, existe uma obrigação da parte dos pais em dar disciplina e limite para os filhos. Entretanto, Paulo ele coloca um freio na situação. Ele diz, não provoque os vossos filhos a ira. Ou seja, o pai e a mãe têm que dar limite, mas o pai e a mãe também têm que ter limite. A criança também não deve viver como um adulto, não deve fazer só o que o adulto quer que ela faça. A criança tem que ter a sua brincadeira, tem que pular, tem que brincar, tem que fazer as coisinhas que a criança quer fazer. Não adianta a gente querer tornar os nossos filhos um bando de adultos, sabe? Diz uma história por aí que tinha um menino, né, que tinha lá uns 10 anos de idade e ele já sabia ler. E aí ele queria brincar na rua, jogar bola com os amigos, e a mãe dele era crente e dizia para ele assim, servo de Deus não joga bola não, vai ler a Bíblia. Já sabe ler? Vai ler a Bíblia. Percebe que aí começa a ficar meio complicado? Poxa, a criança não pode brincar, porque na cabeça da mãe a criança não brinca, ela só lê a Bíblia. Poxa vida, não é correto também. E essa coisa também de provocar o filho, de você querer mostrar que é você que manda e ponto final. Não. O pai manda no filho, isso é verdade.
mas manda com amor, mas manda para educar, não simplesmente para mandar, tá bom? E Paulo ele nos relembra todas essas questões. Essa situação toda que eu estou contando para vocês, ela nos mostra algumas coisas. A vida em família exige que existam limites. Hora de dormir, hora de acordar, tarefas que tem que fazer, que não tem que fazer, tem tempo de brincar, tem tempo de ficar quieto e etc. Então exige limites. Por um outro lado, quando tem limite, começa a ter confronto. Porque aí tu diz pra criança, fica quieta, e ela começa a berrar com você, te desrespeitar e brigar porque não quer ficar quieta. E não é só entre os pais e os filhos, às vezes entre o marido e a mulher. O marido quer ver futebol, a mulher quer ver a novela. E aí? Vai ter confronto, porque um vai ter que limitar o outro, ou vai ver um ou vai ver o outro. Bota na Novo Tempo que resolve o problema, né? Mas enfim, olha só, irmãos. O que acontece é o seguinte, percebe que começa a ter confronto. Agora eu quero almoçar num restaurante, você quer almoçar no outro. Nós temos um limite, nós podemos almoçar só em um. Então vai ter um confronto, eu quero para um lado, você quer para o outro. E eu tô dando alguns exemplos bobos, mas você percebe que tem um monte de coisas dentro das famílias em relação a essas coisas. Eu quero uma coisa, tu quer outra, e isso gera briga. E aí o filho fica triste com o pai, a mulher fica triste com o marido fica triste com o filho, e etc. Por causa desses limites e dos confrontos que esses limites geram entre as pessoas. E isso nos conduz à necessidade do que nós chamamos de amadurecimento. Compreender a vida que tem limite e compreender como aprender de alguma forma a ter o confronto, a briga dentro de casa, deve nos conduzir a amadurecer. E muitas vezes a tarefa de amadurecer não é tão fácil ou simples como a gente gostaria. E tem muita gente adulta com mentalidade de criança. Então, cheio de gente no mundo com essas ideias assim, cheio de... Esses filhinhos de papai, vamos pensar assim, sabe? Por exemplo, o camarada cresceu, não tinha limite para nada, pai e a mãe fazia tudo o que queria, dava tudo o que queria e etc. A hora que a pessoa vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o mundo do trabalho, o mundo não trata ele igual o pai e a mãe dele tratam ele, né? E aí começa a gerar o quê? Gente criminosa. Tem muito filhinho de papai que se organiza em gangue para cometer assalto, por exemplo, porque ele não tem limite. Quem disse que eu não posso fazer o que eu quero fazer? Eu quero entrar lá e roubar. Inclusive eu conheci um que era do meu círculo de amigo de um tempo passado, que se tornou um assaltante de banco. E ele não era um camarada pobre que precisava roubar para se sustentar. Simplesmente ele não tinha um limite. E eu fui conversar com ele depois que ele se tornou assaltante de banco. Eu falei para ele assim, mas camarada, você não entende que Deus ele não aprova isso? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, olha, o negócio de Deus é perdoar. Porque se Deus não perdoar, não vai ter ninguém lá com ele. Olha a situação do camarada. Ele não quer ter o limite do não cometer o crime. Ele quer cometer o crime e no fim ainda Deus tem que perdoar, porque se não perdoar, então beleza. Onde é que vai chegar a falta de limite na sociedade? E começa onde essa falta de limite? Dentro de casa. Por causa desses problemas. O pai tem dó do filho, não quer que o filho sofra, não quer dar limite. E aí acontece o quê? Muita coisa ruim nas famílias. Entretanto, na Bíblia, vamos para Deuteronômio, capítulo 32, verso 8. E a gente vai começar a perceber uma coisa. Deus colocou limites para a nossa vida. E nós vamos ver vários textos da Bíblia a esse respeito. Para a gente entender onde é que começa o limite. E o limite começa no fato de que Deus não nos fez ilimitados. Deus deu limite para a vida de todo mundo. Deus não deu uma vida sem limite para ninguém. Pelo contrário, ele deu a vida com limite. Então, Deuteronômio 32, verso 8, a Bíblia diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Então Deus fixou os limites dos povos. Você sabe que essa coisa de limite dá briga, inclusive guerra, por causa de limite. Por exemplo, vamos pensar aqui na fronteira entre Uruguai e Brasil, aqui Rio Grande do Sul. De repente os uruguaios querem roubar umas centeninhas de quilômetros mais para frente. E os gaúchos querem pegar centeninhas de quilômetros mais para lá. O que gera isso? Guerra.
Briga. E na família é mais ou menos assim. Tem o meu brinquedo e o brinquedo do outro. Eu quero o brinquedo do outro. Bom, briga. Eu quero ver a televisão num canal, ela quer ver no outro. O que gera? Briga. Eu quero fazer uma coisa, quer fazer outra. É briga. Por quê? Porque não dá pra fazer tudo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou esse território é do Brasil ou é do Uruguai. Não dá pra ser dos dois. Porque aí já não tem diferença entre Uruguai e Brasil. Entende a questão? E Deus deu limite. O texto diz, Deus fixou os limites dos povos. Então aqui trata de um limite social, territorial. Deus deu o teu terreno para você, mas o vizinho tem que ter um terreno também. Não dá para morar todo mundo na sua casa. Deus dá o cada um de cada um. E, inclusive, essa questão toda gera briga, essa questão de distribuição de renda. Por que muitas vezes tem um rico que mora numa mansão enorme e tem um monte de gente mais pobre que mora em casas menores? Limite. Problema. Aí você percebe que essa questão ela vai mais além do que a gente pensa. Tem muita gente querendo viver sem limite. Mas tem uma carta do Novo Testamento, segundo aos Coríntios, capítulo 10, que me mostra algumas coisas interessantes. Vamos para o capítulo 6 primeiro. E essa é uma carta que tem alguns textos interessantes a respeito de limites. E eu queria mostrar para vocês. Capítulo 6, verso 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muito interessante quando eu fui estudar esse tema e eu encontrei alguns textos. Olha só o que a Bíblia nos diz. Segundo aos Coríntios 6, verso 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vai para o capítulo 10, versos 13 e 14. E aí a Bíblia diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos com o Evangelho de Cristo. Irmãos, olha que textos interessantes. Primeiro texto, Paulo diz assim: você não tem limite comigo, mas tu está limitado no teu próprio afeto. Como Paulo querendo dizer o seguinte: eu estou disposto a te ajudar, mas você às vezes não quer pedir ajuda. Interessante. Eu não tenho limite para te ajudar, mas você tem limite em pedir ajuda. E aí a gente começa a perceber que os limites que a gente tem envolvem as nossas relações com as pessoas. Por exemplo, você ficaria pelado na frente dos outros? Claro que não. Tem limite. Tenho vergonha de ficar pelado na frente dos outros. As coisas não é assim não, pastor, tá maluco? Por quê? Porque tem limite. Porque a gente tem limite o quê? Que envolve o quê? A nossa vergonha, que envolve a nossa criação, a nossa moral, a nossa família, a nossa compreensão de Deus, da vontade de Deus, etc. Tudo isso nos coloca limites, certo? Então, por exemplo, o católico foi criado lá, dizendo que a igreja católica é a verdade e os crentes está tudo errado. Às vezes o católico pode ter um limite. Ele não vai na igreja adventista. Porque ele foi criado pensando que lá na igreja crente é errado. Tem pessoas assim ou não tem? Sim. Sim, tem limite. E aqui são limites pessoais de cada um, da história de cada um. Mas Paulo ele diz uma outra coisa no capítulo 10, muito interessante. Deus nos demarcou os nossos limites da nossa esfera de ação. Deus me fez um pastor aqui da Rádio Novo Tempo, do Rio Grande do Sul, certo? Então eu tenho a minha esfera de ação. Eu posso falar com o ouvinte da rádio, eu posso vir pregar aqui perto de vocês, porque vocês moram aqui perto da rádio. Então esse é o meu limite de ação. Eu posso pregar lá no Belém do Pará? Esse ano não. Não está dentro do meu limite, porque Deus me deu um limite para fazer as coisas. Da mesma coisa você. Você tem os seus limites que Deus colocou na sua vida. Você tem os seus filhos, você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você tem os seus amigos, você tem o seu trabalho, você tem os seus estudos. É os limites que você tem. E cada um de nós precisa entender que nós temos, sim, limites. Existe um outro texto interessante sobre essa questão dos limites, quando a Bíblia diz assim: toda a perfeição tem seu limite, mas a lei de Deus é ilimitada. Salmo 119, verso 96. Muito interessante esse texto. A perfeição tem limite, mas Deus não tem limite. A perfeição humana tem. Você pode ser muito bom, mas chega uma hora que o teu limite chega. Mas Deus é perfeito sem limites. Deus é maravilhoso, né? Deus é eterno, Deus é todo poderoso, Deus é todo sábio, Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Mas quem não tem limite é Ele. Nós temos.
E a gente tem que reconhecer que nós somos criaturas limitadas. Portanto, quando a gente dá limite aos nossos filhos, nós não estamos fazendo a eles algo mal. Nós estamos fazendo a eles o que eles necessitam. Criança não pode viver sem limite, do contrário, elas vão sofrer muito mais na vida adulta. É melhor que a criança sofra agora um pouco do que sofra depois bastante. Porque aí quando ela perceber que o mundo não gira em torno dela, talvez vai ficar meio complicado. Isso tem implicações, inclusive, para muita coisa, viu? Mundo do crime e etc. Quem não tem limite pode acabar se dando muito mal. Agora, a gente já entendeu. Quando tem limite, isso gera conflito. Então, guerras, problemas de família. E eu queria conduzir vocês a uma briga de família que começou de uma forma bem inusitada. Gênesis capítulo 25. E vamos ver se você acha que a tua família é tão briguenta quanto essa aqui. Porque essa família aqui não é fácil não, gente. Uma das famílias mais complicadas da Bíblia, tá? Gênesis 25, versos 21 a 26. Família de Abraão. E a família de Abraão, através de Sara, gera um filho chamado Isaque. E no capítulo 25, no verso 21, a Bíblia diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Tem briga lá na sua casa? De vez em quando as crianças brigam, ou você briga com alguém, com a criança, ou quando não são mais tão crianças, às vezes tem os filhos mais velhos também. Mas já teve muita briga em casa? Pois é, olha onde é que começou a briga desses dois aí. Os dois estão na barriga, já dá um chute no outro, dá um soco. A mãe é minha, não é minha. Oh, a mãe é dos dois, gente, fiquem com calma. Briga dentro de casa. E nesse caso a briga começa no ventre. E talvez, irmãos, vocês começam a perceber que na sua família também tem as brigas, que é por causa dos limites. Então não tem dinheiro para tudo, tem que brigar o que vai fazer com o dinheiro. Não tem tudo que quer, tem que brigar para ver o que vai fazer com o que quer. E aí você percebe o seguinte: Deus nos colocou numa vida com limites que vão gerar briga, porque Deus sabe que esse treco vai dar briga, para a gente aprender algumas verdades importantes. Se a gente não perdoar dentro da família, a nossa vida vai virar um inferno. Se a gente não tiver amor dentro da família, a nossa vida vai virar um inferno. Por quê? Porque família é lugar de briga. Verdade ou não é? Sim. Não tem o que fazer. Claro que dá pra gente ir amadurecendo. Antes brigava mais e hoje já briga menos. É possível. A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com o filho. Às vezes um filho é diferente do outro também. Um é mais manhoso, outro é menos. Um briga mais, outro briga menos. E vocês estão aprendendo, já aprenderam a lidar com essas situações. E o nome disso é amadurecimento. E esse é o propósito através do qual Deus permite toda essa confusão na família. É pra gente amadurecer. Pra gente perceber que as pessoas têm problemas, têm defeitos, têm limites, têm brigas. De vez em quando elas são chatas, de vez em quando elas são complicadas, de vez em quando elas são briguentas. Mas mesmo assim nós não deixamos de amar. Você deixa de amar o seu filho quando ele é chato? Não. Você deixa de amar o seu filho quando ele briga com o outro? Não. Essa é uma imagem do amor de Deus por nós. Deus não deixa de nos amar porque a gente é chato, ou porque a gente briga, ou porque a gente tem algum problema, porque a gente fica triste, a gente tem limite, a gente esperneia e não quer o limite. Deus entende que nós somos assim e não deixa de nos amar. Agora, nós precisamos amadurecer e entender que nós também temos limites. E não adianta espernear. E você espernear não vai fazer você ter uma vida sem limite. Tem que amadurecer, tem que entender. A vida não é do jeito que nenhum de nós quer. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. E a gente tem que encarar isso. Não é para ficar se sentindo os coitadinhos, mas é para entender que esses limites fazem parte do amadurecimento, da educação que Deus está nos dando. E o que é que Deus está querendo nos educar? Com perdão
com misericórdia, com amor, para a gente valorizar as pessoas apesar dos erros e defeitos delas. Essa é a educação que Deus quer nos dar. E se a família fosse tudo perfeito, quem que ia aprender isso? Ninguém. A gente aprende essas coisas aonde? No meio da briga. Onde é que você aprende a perdoar? É quando alguém machuca você. Aí tu tem que aprender a perdoar. Porque se tu não aprender, tu vai viver amargurado, amargurada por causa de alguém que machucou você. E você não vai amadurecer. E você não vai crescer. E você não vai amar as pessoas. Vai ficar cheio de raiva, briga, ódio, maldade. E não vai ter amor no coração. Então entendam. Toda essa experiência da família não é uma experiência fácil. A gente luta, tem dificuldade, etc. Mas essa experiência vai nos amadurecendo. Tem um texto bíblico que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Então é isso. A nossa vida, a gente começa pequenininho, a gente começa com problema, chorando, briga, não entendemos os porquês dos limites. Tu quer mamar, tua mãe diz, tá doendo meu peito, não vai mamar mais não. E a criança não entende nada disso, tá bom? Aí com o tempo ela vai aprendendo devagarzinho. Olha, filhinho, a mamãe é uma pessoa, você é outra. A mamãe não é uma máquina de Coca-Cola, tá? A mamãezinha, se você apertar muito o peito da mamãe, vai doer. Então vai com calma, chega uma hora que não mama mais, agora tu vai comer. Agora tu vai engatinhar, agora tu vai andar, agora tu vai sair correndo. Agora tu vai sair correndo, vai cair, vai quebrar, não, vamos levar você no hospital, aí vai consertar, ok? E vai melhorar, e vai crescer, e vai ajudar. E nesse processo todo tem muita briga, tem muito limite, tem muito problema, mas tem muito amor também. É verdade ou não é? Também tem muito amor, também tem muita preocupação. Que aí a gente fica preocupado com os filhos, né? E Ezequiel, se eu tivesse ouvido essa palestra quando eu tinha meu filho lá no começo, né? Agora já tá tudo estragado aí por aí. Tem alguns que se sentem assim na igreja, né? Se eu tivesse conhecido, mas é o quê? O que você não consegue consertar, Deus conserta. Amém. Porque você não tinha consciência, talvez, quando você criou seus filhos. Talvez você não deu os limites que deveria, mas não precisa ficar se martirizando. Agora, ore ao Senhor e diga, Senhor, conserte as burradas que eu fiz na minha vida, Pai. Na vida dos meus filhos, ajuda eles a ter limite, ajuda eles a não entrar para o mundo do crime, das drogas, das maldades, por causa de uma vida sem limites. Ajuda a gente a lidar com os confrontos e brigas dentro da família, fofoca, por causa de dinheiro, por causa de não sei o quê, por causa da mãe, do pai, tem um monte de coisa entre as famílias. E a gente tem que amadurecer para perdoar e amar as pessoas que são a nossa família. Amém. E esse amor começa dentro da família. Depois ele vai para dentro da igreja, depois para a sociedade. Mas na própria família não é fácil, vocês vão de convir. E se a gente tem dificuldade, às vezes, de amar e perdoar dentro da família, imagina na igreja. Por isso que tem muita gente que entra na igreja e depois sai. Porque não aguenta as brigas. Um pensa diferente, outro pensa do outro, um falou que não gostei, outro falou, pronto, vai embora. Porque não amadureceu. Tudo tem que ser do jeito dele ou dela. Se não for do meu jeito, eu vou embora. Se não for do meu jeito, eu largo a minha esposa e vou viver com outra. E vai destruindo as suas famílias, vai destruindo a igreja, vai destruindo tudo. Porque não quer ter limite. Mas a vida tem limite. Limite gera confronto, mas limites e confrontos nos ajudam a amadurecer. E o chamado de Deus para vocês é que vocês pensem um pouquinho em tudo isso. A gente às vezes prega pouco sobre família, né? Porque é um tema complicado, né? Você vai começar a mexer nesse negócio da família, tem mágoa, tem tristeza, tem esse medo. Eu chego para vocês e digo, tu tem que educar teu filho bem. Aí tu se sente isso, pastor aí. Não por mim. Se o teu filho for um mal educado, para mim não vai mudar nada, mas para você e para ele vai mudar tudo. E a palavra de Deus nos ensina. E a gente tem que seguir onde Deus nos guiar. E Deus nos guia para a vitória, irmãos, para a felicidade, para a alegria e para a salvação. E nós queremos terminar esse culto entregando a vida das nossas famílias em oração. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela mensagem da Tua palavra nesta manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou a refletir sobre a nossa família, Pai. Sobre os nossos limites, sobre as brigas, sobre a necessidade de amadurecermos. E nós queremos clamar nesse momento que a Tua graça venha nos conduzir a nós e a nossa família, Pai. Senhor, nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, nos ajuda a honrar o nosso pai e a nossa mãe, nos ajuda a não viver brigando, maltratando ou fazendo mal, mas amando e perdoando aqueles que são a nossa família, Pai. Coloca o Teu amor e a Tua graça também na igreja, também na sociedade, e que muitos de nós, Pai, possamos receber de Ti aquilo que precisamos nas nossas famílias, Pai. Dá-nos graça, paz e misericórdia e salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.